Bom dia a todos. Nós estamos dando seguimento à nossa leitura, ao nosso estudo do livro de Apocalipse. E antes de falar dos 7 últimos flagelos que serão derramados contra a humanidade pecadora, contra o anticristo, o falso profeta, nós vamos antecipar aqui o capítulo 17 e 18 do livro de Apocalipse. Apocalipse reserva 2 capítulos para a descrição da natureza, do caráter e do fim da chamada Grande Babilônia. Mas antes de falarmos da Grande Babilônia, é importante notarmos que o próprio Senhor Jesus falou dos tempos finais de Jerusalém, nos dias que se seguiriam e também em dias futuros. E ele fala assim, no capítulo 24, a partir do 25. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E fala mais ainda, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos aquele tempo será encurtado. E ele descreve esse período aqui, dizendo que se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o prenunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver cadáver, ali se reunirão os abutres. Fala da destruição de Jerusalém. Ora, Jerusalém é uma cidade que infelizmente já foi destruída várias vezes durante a história. Mas esses dias aos quais se refere Jesus, a princípio, são os dias da destruição de Jerusalém por Tito, general Tito, que depois se tornou o imperador. E, seguindo o conselho de Jesus, muitos se salvaram fugindo. Quando a cidade foi sitiada, as pessoas fugiram para uma cidade ao norte, onde encontraram abrigo e lá permaneceram. Mas Jesus fala que esse período da grande tribulação está relacionado às profecias do profeta Daniel, que falam das 70 semanas. Então, há uma semana, há um período que se encaixa na profecia de Daniel. Então, quem se dedica a estudar isso, as pessoas conseguiram identificar 69 semanas já cumpridas do profeta Daniel, restando uma semana. Mas como eu falei anteriormente, o estudo do livro de Apocalipse, através de manuais de escatologia, nessa questão de datação, chega a um ponto em que, quando você começa a procurar os detalhes, a estudar cada evento, fica difícil você encaixar. Fica difícil você encaixar todos os eventos num único período de 7 anos. Então há quem imagina que haverá uma pausa por algum tempo para poder se completar o que seria um período em que a igreja estaria com Cristo, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, estarão com eles, e há quem acredita que essa confraternização, esse momento de adoração, que a gente fala de um banquete, similar a uma cerimônia de casamento, a festa das bodas de um casamento, naquela época, no mundo antigo, podia durar uma semana, Veja, os pais das noivas reclamam de uma festa de algumas horas durante a noite. Imagina naquele período em que as festividades duravam uma semana. Semana, tempo suficiente para que as pessoas que morassem um pouco mais distante pudessem chegar, participar, se alegrar, mas era uma semana de festa, uma semana de alegria, uma semana de festejos. Então imaginam que haverá uma semana
um período em que a igreja toda, né, os que morreram receberão corpos, ressuscitarão, receberão corpos glorificados. Os que estivermos vivos seremos transformados e todos estaremos com Cristo. E usa a expressão nos ares. Encaixar esse período com os outros períodos da grande tribulação, ou da tribulação, como a Bíblia ensina, dá um certo trabalho, requer aí uma matemática aí, né? Você criar espaço, criar um lapso de tempo dentro do tempo. Então eu abandonei essa perspectiva já faz muito tempo, né? Há muito tempo eu abandonei a perspectiva de estudar o livro de Apocalipse através dos manuais de escatologia. Não que eu não acredite no esforço sincero desses homens, mas eu tenho grande dificuldade quando se tenta estabelecer assim períodos exatos, quando começa, o que ocorrerá primeiro, o que vem depois, né? E uma coisa que tem me deixado nos últimos anos um tanto quanto inquieto é essa ideia de que o Senhor não permitirá que os seus melhores sofram. Essa ideia, se nós analisarmos a Bíblia claramente aqui, ela não tem muito apoio escriturístico, não. Se nós pegarmos os melhores do Senhor, pegarmos os apóstolos, todos tiveram morte terrível. Aparentemente, somente João morreu de velhice, né? Seguiu seu ministério aí até por volta lá dos 100 anos, talvez um pouco mais, viveu muito, mas todos os apóstolos tiveram morte violenta, tiveram morte terrível, e eles não reclamaram necessariamente da maneira como eles estavam morrendo, porque sabiam em quem eles acreditavam, sabiam da certeza da vida eterna, da esperança, da confiança que eles tinham em estar em Cristo Jesus. Então eu tenho sérias dificuldades. Eu acredito que essa perspectiva de que não se preocupe, você que está vivendo em Cristo, quando estiver para piorar, você será poupado de todo sofrimento. Eu gostaria muito. Eu não tenho nenhum interesse em sofrer, ser martirizado, nada disso. Para mim, se dependesse aí da minha opinião, a vida podia ser muito tranquila, pacata e sossegada. Mas a verdade não é bem essa, a verdade não é bem assim. Então eu temo que, não estou questionando a realidade desse evento, que a Bíblia descreve como sendo um arrebatamento, ou seja, a reunião de todos os salvos de Cristo na sua vinda para estarem para sempre com Ele. Os que estiverem vivos serão arrebatados de uma só vez, serão levados, trazidos a Jesus Cristo e serão glorificados, receberão corpos glorificados, compatíveis com a vida eterna, para estarmos para sempre com o Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, ele mostra muito, ele faz muita referência aos que venceram o mundo, aos que venceram o anticristo, né, aos que venceram as falsas doutrinas, aos que venceram as mentiras satânicas, né, aos que se mantiveram puros, castos, imaculados. Nós vimos aqui um texto anterior que fala da mulher aqui, e essa mulher é um símbolo da Virgem Maria, é um símbolo da mãe do Senhor, né, aquela que, ao ouvir o chamado de Deus, prontamente se apresentou, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Né? Essa é uma resposta a um chamado profético, é uma resposta a um chamado para a batalha, é uma resposta a um chamado para viver em Cristo. E ela não titubeou. Provavelmente era muito jovem. Lembrando que naquele tempo, o que nós chamamos de adolescência, se duraria no máximo um ano. Então a Maria devia ter algo em torno de 14, no máximo 16 anos de idade. A passagem da infância para a vida adulta, para a vida de responsabilidade, era muito breve, era muito rápido. É só aquele período lá da puberdade e
já se era uma mulher, já se era um homem. Jovens, mas jovem mulher, jovem homem. Então, Maria tivesse lá os seus 16 anos de idade. Um exemplo, sim, de devoção, de amor, de entrega total, de não levar em consideração as consequências dos atos, né? De não se colocar em primeiro plano. E, em certo aspecto também, essa mulher que é perseguida por Satanás representa a nação de Israel, ao ser fundada, ao ser conduzida pelo deserto, ao ser colocada na terra, até o estabelecimento de uma monarquia, de uma estrutura política adequada, necessária para a vinda do Senhor. E representa também a igreja sendo perseguida através da história, como descendência espiritual do Senhor Jesus, descendência espiritual do Israel espiritual. Então eu vejo aí uma espécie de continuidade, né? O Israel de Deus, a igreja de Deus, um só povo reunindo todos os povos, nações e línguas. Dá um certo trabalho para traduzir em palavras isso daí, mas esse é um dos mistérios que está na palavra de Deus. Muito embora hoje Israel e igreja, né, não sejam propriamente aliados, não falem a mesma língua, e você vendo aí acontecimentos recentes, mas Israel... Não, você está vendo acontecimentos recentes no chamado Estado de Israel, novo Estado de Israel, que não corresponde necessariamente ao que a palavra de Deus espera do Israel espiritual. Como a igreja também, em muitos aspectos, não corresponde à expectativa de corpo de Cristo, de noiva, de pureza, de retidão, de caráter, de comprometimento fiel com Cristo, com o seu Senhor. Israel tem as suas dificuldades, a igreja tem as suas muitas dificuldades, e Deus está conduzindo a ambos para o final da história, para que se cumpra o que ele disse que ocorreria, tanto em Israel quanto na igreja. Há um remanescente em Israel, há aqueles entre os judeus que creem que o Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo. São poucos, são pouquíssimos, mas há um fortalecimento, há uma expectação em relação à identidade, né? O israelita de hoje, o povo que lá vive, que a metade dos judeus, lá deve ter algo em torno de 7 a 8 milhões de israelitas. 1 milhão são islâmicos, israelitas islâmicos, né, que seguem ao Corão, mas deve ter mais uns 8 milhões espalhados sobre a terra e mundo afora, que se identificam como judeus, independentemente da prática ou não da religião dos judeus. E há também um bom número daqueles que estão se descobrindo descendentes dos judeus, né? Então há no mundo todo uma expectativa, uma espécie de busca quanto a raízes, né, a origem, né, os jovens descendentes dos negros, dos africanos, trazidos para o Brasil tardiamente, né, já em outros lugares já fizeram isso, mas no Brasil foi um pouco mais difícil você tratar da ancestralidade, né, porque no Brasil todos os documentos relacionados ao tráfico de escravos, à venda e compra de escravos negros no Brasil foram todos destruídos, porque um dia decidiram, não tem mais escravidão é feio, então não tem mais escravidão, acabou, e destruíram o máximo possível de documentos impedindo de propósito que as famílias se reunissem, que os descendentes se reencontrassem, né? Os americanos preservaram parte dos seus documentos, e como a população de negros escravos lá é bem menor em relação à população norte-americana, eles conseguiram, e talvez até hoje, volta e meia, alguém procure tratar da sua ancestralidade, acaba encontrando através dos documentos. Mas nós estávamos falando do pequeno Apocalipse, do Evangelho de Mateus, em que o próprio Senhor Jesus declara: imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol
escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, o próprio Senhor Jesus declara que, sim, ele retornará após esse período de intensa perseguição, de grande tribulação. Ele retornará dos céus com seus anjos, com seus eleitos, com os santos, com os salvos. Esse texto se encaixa na profecia de Daniel, das 70 semanas, e as 70 semanas, ou seja, a expectação da última semana, se encaixa no pequeno Apocalipse e também no livro de Apocalipse de Jesus Cristo. Há um certo trabalho para você coordenar a questão de datas, de períodos e de eventos. Na minha opinião, os eventos descritos nos livros de Apocalipse, eles vão se sobrepondo, eles vão se somando, se acrescentando, vai na mente de João, na visão que ele tem, os eventos vão tomando forma e durante a visão ele tem outras visões que acabam acrescentando informações. Então ele é ampliado o ensinamento que ele está tendo, a advertência que ele tem, e assim é sempre acrescentado. Do contrário, você não conseguirá estabelecer um período tão curto. Se transformaria aqui num período muito grande, muito intenso. Muito embora vivamos hoje em períodos de guerras e muitas mortes, ainda não parece ser indicativo, como a palavra de Deus declara, desse período tão terrível, porque a mortandade, a destruição, praticamente a falência do sistema global, econômico, político, religioso, social, estará no auge, ou seja, a humanidade estará arrebentada, né? As estruturas que mantêm a sociedade de pé estarão terrivelmente abaladas por todos os fenômenos que ocorrerão. Oportunidade esta que dará ao anticristo os meios para ele propor uma solução que será acatada por praticamente todas as lideranças do mundo. Eu tenho muitas reservas com relação a anunciar o reino do anticristo, do falso profeta, como algo pleno, absoluto, porque é um reino de mentira, é a manipulação da verdade. Ele agirá pela manipulação da verdade, pela manipulação da fé, pela manipulação da história, pela manipulação dos sentimentos e emoções dos seres humanos que desejam uma vida de paz, né? que querem simplesmente continuar vivendo e, ao mesmo tempo, não querem viver segundo a vontade de Deus e do seu Cristo. Então, em meio a todas essas tragédias, ocorrerá também um despertamento, um grande avivamento. Eu acredito que muitos se lembrarão, se voltarão para a fé em Jesus Cristo. Multidões, como a Bíblia declara, perceberão pela atuação do Espírito de Deus que o que estará acontecendo na humanidade é a preparação para o juízo de Deus. Então, eu procuro ver Apocalipse como um livro de estímulo à vida de fé, a vida de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, a vida de estabelecer relações de paz no limite do possível, do tolerável, de maneira que não cause prejuízo ou destruição para o próprio indivíduo. E nós entramos na questão dessa tal de Babilônia, que como ela é descrita como uma cortesã, como uma mulher louca, bêbada, alucinada, uma adúltera, né? A descrição é de uma mulher, nós já falamos, né?
porque estava falando ali antes da mulher como Israel, da igreja como noiva, uma referência a Maria, a Virgem, mãe do nosso Senhor também, e aqui descreve outra completamente diferente. Mas essa outra aqui, em certos aspectos, ela lembra e muito Israel nos seus piores dias e lembra e muito a Igreja de Cristo nos seus piores dias. A tentativa de entender um pouco do que se passava entre os judeus e depois entre os cristãos, né, um século, aí você vai estudar um século antes e um século depois. Um século depois está mais ou menos retratado aqui pelos evangelhos, pelo livro de Atos dos Apóstolos. A história da igreja retrata bem. A dificuldade de algum acesso maior é com relação a um período antes, né, da vinda de Cristo e aqueles dias. Eu me baseio um pouco em Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias é um teólogo que se dedicou a compreender o ambiente sócio, histórico, econômico e linguístico dos dias de Jesus. Em especial, a tentativa de reconstruir a linguagem, que seria a linguagem familiar de Jesus, um judeu da Galileia que falava o aramaico. Ele foi feliz em muitos aspectos. Tem em português alguns livros, uns 4 livros publicados por ele ao longo de sua vida. E Joaquim Jeremias, ele escreveu também um livro que trata Jerusalém nos tempos de Jesus. Jerusalém nos tempos de Jesus. Ele trata da ambientação social, econômica, política e religiosa daqueles dias. Joaquim Jeremias, como o nome já denuncia, é um teólogo alemão. Um teólogo alemão, daqueles da academia, um erudito, um homem culto, que dedicou parte da sua vida à pesquisa e teve relativo sucesso no que empreendeu, e as informações que ele conseguiu obter estão aí disponíveis para quem deseja estudar. Então, quando Joaquim Jeremias, outros livros também há, não são todos que gostam do alemão aí, né? Há outros livros também explicando o que acontecia naqueles dias em Jerusalém, mas alguns escritores cristãos, eles têm assim, talvez um certo pudor em retratar a ambientação daquela época. Então eles passam como que um pano, não querendo caçar atrito, não querendo, mas eu não concordo. O próprio Senhor Jesus disse que o que liberta é a verdade. Se você não descrever o que de fato ocorria, acontecia com Jerusalém, fica difícil em termos politicamente, economicamente, historicamente, dá para entender a destruição da cidade, que estava dando trabalho para o império, né? Mas, por outro lado, a nossa procura é uma questão espiritual. Então, espiritualmente falando, Jerusalém dos dias de Jesus, ela descreve bem aqui, no capítulo 18, ela se enquadra, ela se encaixa nessa descrição aqui. Que os comerciantes da terra prantearão, fala das mercadorias, né? Artigos de ouro, prata, pedras preciosas, linho, púrpura, seda, marfim, madeira, ferro, né? Perfumes, vinhos, ovelhas, gado, carruagens, corpos e almas de seres humanos. Eu ainda era criança quando assisti Ben-Hur. Não esse, é o primeiro lá com aquele ator grandão lá, Charlton Heston, uma coisa assim o nome dele. E na época, criança, mas cresci na igreja católica, na minha infância. Então eu tinha uma visão assim idealizada de Jerusalém. E eu lembro que mesmo criança eu fiquei indignado quando mostra uma corrida de cavalos lá, de bicas lá em Jerusalém. Havia sim um hipódromo lá, havia também uma arena, um prédio destinado à luta de feras, né? Havia também uma praça para venda e compra de escravos, né?
Jerusalém ficava no entroncamento de diversas rotas comerciais do mundo antigo. Então, estrategicamente, logisticamente, era altamente privilegiada. Era uma cidade, ao mesmo tempo, rica e ao mesmo tempo miserável, né? A pobreza era muito intensa. Você lê os evangelhos, saltam aos olhos lá as pessoas em condição de miséria, pedindo esmola perto do templo, os doentes, os abandonados. Era uma cidade caríssima. Era, como toda grande cidade, era uma cidade caríssima. Tudo em Jerusalém era no mínimo o dobro do preço do que você conseguiria comprar do lado de fora dos muros, nos vilarejos próximos, nas cidades próximas. Era uma cidade que ostentava luxo, riqueza. Era uma cidade de imensos contrastes, né? Você tinha o templo, você tinha peregrinos do mundo todo, judeus do mundo todo, conhecido da época, indo para Jerusalém. É uma cidade que na época, mais de 2000 anos atrás, tinha algo de uns 25, 30 mil habitantes, mas no período das grandes festas poderia chegar a 100 mil habitantes, né? É uma cidade que tinha uma população flutuante muito grande, sempre permanente, de comerciantes, de peregrinos, de romanos, de pessoas do mundo todo. O templo era uma grande referência para os judeus e também para os curiosos, mas também as sinagogas eram uma referência para os judeus de outras nações, de outras terras. Judeus da Babilônia, por exemplo, mantinham uma sinagoga, e tinha aqueles que haviam migrado, construíram uma sinagoga. Então a sinagoga, por exemplo, como exemplo citando dos babilônicos, dos judeus babilônicos, tinha uma sinagoga como referência, que era também um lugar onde se acolhia os peregrinos, os visitantes, né? Havia sinagogas, a Bíblia declara, dos libertos, por exemplo. Quem são esses libertos? Judeus que foram escravizados, conseguiram a libertação, voltaram e construíram a própria sinagoga, né? E se reuniam nas sinagogas. Havia um grande número de sinagogas, a maioria delas por identidade cultural, né? Por afinidade de profissões. Era uma sociedade bastante segregada, sim, tá? Bastante segregada. Os judeus, muito embora dentro do Império Romano, desenvolveram uma grande aversão pelos estrangeiros, a ponto de você ver no livro de Atos dos Apóstolos o jovem pregador lá, que era um judeu da dispersão, um judeu da cultura grega, ter sido apedrejado diante do apóstolo Paulo por condenar, por expor de forma muito bela, por expor de forma magnífica a atuação de Deus na história de Israel, principalmente fora do ambiente templo, dizendo que o templo não substituía Deus e o templo não garantiria a integridade de um povo que, na prática, não teme a Deus. Esse cristão foi apedrejado, outros foram expulsos da cidade, né? E os discípulos de Cristo, que eram judeus, mas que eram judeus daquela região, que eram judeus da terra, judeus nativos, eles não sofreram nenhuma perseguição, né? Então havia na Judéia esse pensamento, essa aversão até aos próprios descendentes que viviam fora da terra da Judéia, que viviam em outras nações do mundo. Então era uma cidade segregada, voltada basicamente ao comércio, era um centro comercial, era entroncamento de rotas comerciais. Devemos nos lembrar que os romanos não saíam de casa sem os seus deuses, sem a sua literatura, sem a sua religião, sem os seus sacerdotes, sem os seus profetas, sem o seu amor pelo tráfico de escravos, né? O exército romano, quando saía, ele era acompanhado por uma pequena Roma, né? Diversos profissionais faziam parte do exército, e o exército, quando obtinha suas vitórias, ele estabelecia, via de regra, uma pequena colônia. Um grupo permanecia como um grupo residente de uma colônia romana, que era um ponto de contato e tinha o objetivo de divulgar a religião e os costumes dos romanos. Isso havia também em Jerusalém. É ilusão achar
que, que o procurador romano era figura solitária, em meio a um quartel, a um palácio, e somente com os soldados. Não. Roma estava também lá. Então, quando veio a carta de Apocalipse, os judeus identificaram essa Babilônia como Roma. Não havia nenhuma dúvida dos cristãos, ninguém teve dúvida de identificar a Babilônia como Roma, como a cidade de onde vêm todas as falsas doutrinas, ensinamentos e principalmente de onde via o insuportável, na opinião dos judeus, culto ao homem, culto ao imperador romano. Então, esse julgamento da grande Babilônia aqui, que a Bíblia fala, que é destruída num só lance, num só dia, há um pano de fundo da cidade de Jerusalém, há um pano de fundo da cidade religiosa que vive abaixo da expectativa do seu Senhor, que vive abaixo da expectativa do seu Cristo. Importante lembrarmos também, porque eu falo que há um pano de fundo do que ocorria em Jerusalém, do que é descrito como a Babilônia. Jesus, quando entra em Jerusalém, quando é levado para Jerusalém pelo povo, colocando galhos nas ruas, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora, isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Jesus lamenta que Jerusalém não tenha percebido, não tenha, naqueles dias, sido capaz de enxergar que ele, Jesus, é o Senhor e Cristo, o Messias, o ungido de Deus para a salvação dos judeus e para a salvação de todos nós. Então, na minha opinião, a descrição da Babilônia, da meretriz, da adúltera, da prostituta, da mãe de todas as prostituições, há sim um envolver na questão da religião dos judeus e há também sim um envolver na natureza, na descrição do propósito da Igreja de Cristo. Mas não só dos judeus e da Igreja. A Bíblia declara que essa instituição aqui enriquecerá a muitos sobre toda a terra. Então ela surge ocupando o espaço da religião judaica, do cristianismo, ela surge ocupando o espaço, ela surge assumindo a liderança sobre essas religiões e, de alguma forma, assumindo a liderança sobre várias outras religiões. E é apresentada aqui como uma cidade, é um centro religioso, cultural e também econômico. Nós sabemos hoje que a religião movimenta, sim, muito dinheiro. A religião movimenta muito dinheiro. Naqueles dias já movimentava muito dinheiro. As pessoas iam alegremente a adorar a Deus no templo, os judeus, e levavam suas ofertas, os dízimos, as contribuições, né? Adoravam a Deus com alegria. Havia uma exploração desse sentimento religioso, porque tudo era mais caro. Os animais dos sacrifícios, as ofertas, até mesmo o mais barato, que seria o mais pobre dos adoradores, deveria levar lá um pombo, duas aves pelo menos, né? Dentro da cidade, essas aves aí custavam muito caro. Então havia já, por parte da liderança religiosa, uma exploração, um aproveitamento, uma usurpação da finalidade para enriquecimento ilícito, indevido, através da prática religiosa. Isso hoje há no mundo todo, né?
É difícil você falar de um evento, de um fenômeno religioso que hoje não tenha pelo menos uma parte dele corrompida pela ganância, né, pela malignidade, pela maldade de pelo menos parte dos seus líderes e também das suas membresias, das suas representações, pessoas tomadas pela ganância, pela ambição desmedida, em que se aproveitam da boa fé, da boa vontade daqueles que colaboram, que ofertam com alegria e muitas vezes até com algum sacrifício, acreditando que estão mantendo a obra divina, a obra sagrada, quando na verdade estão enchendo os cofres de alguns desonestos. Não digo todos, né? Porque o que a Bíblia mostra aqui, que a questão da corrupção, ela nunca atinge a tudo. Ela nunca atinge todas as pessoas, todos os indivíduos. Ela atinge todos os níveis, todas as camadas. Onde há uma organização, é possível uma infiltração do inimigo. Isso é inevitável, né? Não adianta tentar reinventar a roda, começar um novo movimento de um jeito diferente, porque aqui não tem diferenciação. Não adianta, isso não dá certo. Onde o ser humano precisa se reunir, ele necessita de organização. Uma organização mínima, uma responsabilização mínima para que todos possam ser beneficiados. Se você reúne aí 200, 300, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, se cada um tiver algo a dizer e você tentar abrir espaço para isso, ou se pelo menos 10% dessas pessoas, é impossível uma reunião, né? É impossível. Há uma necessidade de regramento, há uma necessidade de organização, há uma necessidade de uma certa padronização para evitar a bagunça, para evitar o tumulto e para evitar que a reunião de fé se torne em desavença, em gritaria, em desespero, em qualquer outra coisa que na verdade acabará ferindo a Deus ao invés de adorá-lo com a devida reverência e respeito. Diz aqui no 18:8, os reis da terra com que elas se prostituíram e aproveitaram do seu luxo se desesperaram e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do incêndio colossal. O próprio anticristo se levantará contra esta instituição, do aspecto logístico, estratégico, magnífica, mas de um caráter totalmente satânico, né? de um caráter totalmente vil e desprezível. Mas por quê? Porque a Bíblia fala aqui, ó, os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Porque, na verdade, muito embora ele se apresente como um Salvador, como um Cristo, como um Deus, Satanás odeia tudo que se chama religião. E quando ele, de alguma forma, adere a isso, é com o único propósito de destruir. Ó, eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e as terminarão com fogo. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Um complexo religioso, economicamente poderoso, uma intensa atividade comercial, né, a ponto de influenciar governos, né, a ponto de se intrometer e regulamentar em parte a vida civil. Nós temos na história da igreja, no Ocidente especialmente, na chamada Idade Média, chegando até perto do Renascimento, chegando até perto do Iluminismo, nós temos o catolicismo romano que imperava, né? O rei, né, o rei do Sacro Império Romano era o defensor da fé. Havia uma ingerência da igreja sobre a política e também uma ingerência da política sobre a igreja. Aí aconteceu tudo que você sabe que aconteceu através da história, há imenso material nesse sentido. Foi um período também que a igreja sempre tentou se reformar. A igreja de Cristo sempre teve
os que a ele foram fiéis e leais. Né? Deus nunca se deixou ficar sem representação. Os profetas de Deus sempre foram levantados por ele em todos os momentos da história. Mas neste momento aqui, essa poderosa instituição de cunho religioso, né, ou multirreligioso, com facetas religiosas, será incrivelmente poderosa a ponto de rivalizar em parte, de brilhar um pouco, de tentar ofuscar o próprio anticristo. E é propósito de Deus que haja essa confusão entre eles, e o próprio anticristo providenciará, junto com os reis, parte do grupo que ele domina, a destruição dessa Babilônia. E a Bíblia declara, aqui ó, fala do murmúrio dos comerciantes, né? Também desapareceram todas as frutas, e diz aqui, os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa delas, se colocarão à distância. Apavorados com seu sofrimento, prantearão e muito lamentarão, exclamando, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, das roupas, dos trajes, em uma só hora, tamanha riqueza e ostentação foram aniquilados. E diz aqui, que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então eu não quero tentar adivinhar ou chutar, dizer que será Jerusalém, dizer que será Roma, ou tentar indicar qualquer outra cidade. Mas será uma instituição, analisando do ponto de vista estrutural, organizacional, será magnífica, né? Será influenciada, terá muito poder, né? Terá um grande poder econômico, porque a religião traz consigo alguma movimentação financeira. Esse não é o problema, né? O problema não é a movimentação financeira que ela traz consigo, é a maneira com que esses recursos são utilizados, né? Qual é a destinação dada a esses recursos, né? Essa instituição rivalizará em brilho por algum tempo com o anticristo, e nós sabemos que o maligno abomina concorrência, né? Ele é aquele assim solista, né? Ele é o autor, né, do monólogo, é só ele e ele no palco e mais ninguém. Muito embora a palavra de Deus declare aqui que ele tem o apoio do falso profeta, que é outra figura aqui estratégica, né, levantada pelo inimigo também, e esta instituição, que apesar de aliada a essa tríade satânica, né, nós temos aqui, ela será atacada pelo próprio anticristo. Então nós temos aqui a anti-igreja, a instituição inimiga da fé, porque você só vê falar aqui de dinheiro, né? Você só vê aqui falar da abundância de bens, de recursos, do comércio, né? Eu me lembro quando estavam querendo vender lá arroz cristão, né? Alguns estelionatários chegaram no Brasil propondo que parte da produção, das empresas de distribuição de alimentos, né, colocassem uma marca lá, cristão, evangélico, isso, aquilo, e tentando insinuar, tentando influenciar as igrejas, as pessoas a que indicassem roupas, marcas específicas de roupa, marcas, alimentos, né? O arroz vem do mesmo campo, da mesma terra, é uma bênção de Deus. Mas aquele negócio lá de bênção e maldição, né? Então, esse abençoado aqui, porque essa parte foi ungida, ninguém sabe por quem. Na verdade, é um estratagema para ganhar dinheiro, né? Você pega vai lá na empresa que embala o material, você faz um contrato, você fala, eu quero 1% desse material aqui, com esse brasão aqui, né? Somos de Deus, esse brasão aqui eu garanto que vai ter uma saída tal, e você ganha dinheiro distribuindo aí e manipulando a mente e os corações das pessoas. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. No auge do poder satânico haverá morte, haverá guerras, haverá fome, né? O luxo e a ostentação, a vida magnífica que se apresenta
aqui na Bíblia é para aquele grupo de liderança corrompida, totalmente comprometida com o inimigo, que terá o pagamento, que será julgado, que serão julgados. Essas religiões, essas lideranças, esses homens serão julgados. Deus usará o próprio inimigo para julgar a anti-igreja, a não-fé, né? A instituição do desamor, né? A turma do eu sou mais eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero da minha vida, na minha vida quem manda sou eu resolvo tudo, eu me basto. Das pessoas que, muito embora vivendo em comunhão somente com o próprio estômago, se atrevem a usurpar posições que deveriam estar reservadas a homens levantados pelo próprio Deus. Uma liderança que deveria estar levantada pelo próprio Senhor e Cristo. Homens e mulheres, sim, no tempo do fim. Mulheres também. Porque muito marmanjão está preocupado só em pescar e tomar uma gelada e assistir um futebolzinho no final de semana. Não tem dado atenção, ouvidos ao chamado do Senhor para a proclamação, para um compromisso mais intenso com o Senhor Jesus, e há um espaço para o ministério, há um espaço no ministério ocupado por mulheres. Não há como negar isso. Tem atuado, tem trabalhado, a obra do Senhor tem sido levada a termo, apesar de toda a oposição satânica, apesar de toda a oposição demoníaca e apesar, na minha opinião, de toda associação satânica e demoníaca. Nesse ambiente, Satanás, parece-me, aprendeu a se solidarizar com alguns aspectos das intenções das igrejas e consegue, até certo ponto, por enquanto, estabelecer algum vínculo, alguma parceria nefasta, da qual estes homens e mulheres, esses líderes, não sei se arrependerão a tempo, mas com certeza se arrependerão, né? Está aqui a destruição desse sistema mundano, desse sistema anticristão, desse sistema satânico. E quem o destrói? O próprio Satanás, porque Deus lança confusão, inimizade entre eles, porque o que há nesses corações e nessas vidas é simplesmente o não amor, o desamor, como nós falamos anteriormente. E esse ambiente de destruição em que o próprio céu derrama a ira de Deus, em que o julgamento de Deus se abate sobre a terra, ou como eu disse aqui, o céu caiu sobre a terra, né? O céu desmoronou sobre a terra, é o período da maior intensidade do julgamento, né? Há um clamor aqui, há um chamado. Então, no capítulo 18, versículo 4, então ouvi uma outra voz do céu que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Esse chamado aqui, na minha opinião, é para os dias do apóstolo, porque esses que estarão aqui envolvidos nessa prática, nessas instituições, estão cegos, surdos e mudos com relação a Deus e a sua palavra. Mas nos dias dos apóstolos, nos dias de João aqui, como nós vimos nas cartas destinadas às 7 igrejas, já havia um início de corrupção, já havia um início de tentativa de se comprometer com o inimigo, né? Participar dos cultos ao imperador, participar de outros cultos, participar de cerimônias lascivas, né? que mantinham imoralidade sexual como uma das suas práticas, né? Como o auge daqueles rituais daquele dia. Já havia uma tentativa dessa Babilônia de colocar um pezinho na igreja de Cristo. O chamado a retirai-vos dela, povo meu, é um chamado para a igreja também em todos os tempos. Abandona isso, meu irmão, abandona isso, minha irmã, não vai terminar bem.
não vai te ajudar em nada, e o que infelizmente pode acontecer é você participar dos castigos e do julgamento que Deus tem decretados contra essa falsa igreja, contra essa não igreja, com essa falsa fé, com esse comprometimento mundano e satânico. Quando eu falei que não consigo estabelecer o que será ou onde será, é porque é difícil a gente falar sobre coisas que não aconteceram. Ainda hoje, muitos cristãos pensam ou em Roma, né, ou em Jerusalém. Mas o Império Romano já acabou faz tempo. Se bem que toda a estrutura e pensamento do Império Romano permaneceram vivos na cultura ocidental, chegando às Américas. Então, parte do mundo traz consigo como que restos, é um remanescente daquele império grandioso do passado, que foi o Império Romano. Por outro lado, a não religiosidade tem crescido muito, principalmente na Europa. Mas também vemos uma tentativa de retorno das religiões antigas e também uma tentativa de permanecer vivos e atuante das religiões atuais. Falamos da fé cristã, que não foi destruída. Na Europa ainda há um remanescente cristão muito grande, muito intenso e muito atuante, inclusive em países do chamado leste europeu. O islamismo está hoje presente e vivo na Europa, na América, e tem chegado também ao Brasil, onde já está há muito tempo, desde o tempo dos escravos trazidos para cá, os malês. A história fala dos malês no Nordeste brasileiro lá, que nem eram escravos, eram peregrinos escravizados e que foram trazidos para o Brasil. Se rebelaram, conseguiram voltar em parte. Mas há uma presença de islâmicos no Brasil também, como uma presença de judeus. E há um crescimento ainda não muito notado, ainda não muito percebido. Há um crescimento do islamismo no Brasil, em especial também junto a populações carentes das grandes cidades, né? Como há um crescimento ativo do catolicismo, do protestantismo, as igrejas históricas têm relativo espaço bastante atuante no Brasil, das igrejas evangélicas, das pentecostais, das pós-pentecostais, das neopentecostais, e vai por aí afora. Há uma presença muito intensa e atuante do cristianismo nos dias de hoje no Brasil, e também de outras religiões, no Brasil e no mundo.